Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª Subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinho, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. No programa de hoje nós vamos falar um pouco do recém-fundado Sindicato dos Advogados do Interior de São Paulo, e para isso nós trouxemos aqui o nosso colega advogado, doutor André Azevedo. André, obrigado pela participação. Obrigado, doutor Eduardo, obrigado pessoal da 12ª Subseção, pessoal aí que sempre nos dá apoio, nos dá voz, né? E aqui estamos aqui hoje para poder falar um pouco aí sobre o sindicato, sobre essa novidade aí que trouxe o pessoal de todo o interior para poder aí fazer uma sinergia de forças entre a 12ª Subseção, que é uma subseção grande, uma subseção representativa, e o nosso sindicato aqui para unir forças em prol da categoria. André, vamos começar falando um pouco, a história um pouco do sindicato, né? A Constituição de 88, ela muda muito a feição do sindicato no Brasil? Então, representativamente, assim, os trabalhadores sempre lutaram pela exploração do homem contra o homem, né? De maneira que veio uma evolução no Brasil aí com a CLT, na era Vargas, né? E a gente viu muitas representações sindicais com a história do próprio Lula, né? A Constituição de 88 trouxe uma feição, uma força sindical, através das ações coletivas, da representatividade, na salvaguarda dos trabalhadores de uma maneira geral, né? E nós entendemos aí que faltava um plus, uma questão do sindicato para com os colegas advogados, né? Haja vista que o advogado, ele luta na salvaguarda dos direitos alheios e muitas vezes esquece até dos próprios direitos e dos direitos aí das pessoas que fazem ali que compõem toda a advocacia, né? Isso daí o advogado, estando bem representado, ele representa todo o pessoal que guarnece aí a estrutura da advocacia. A primeira pergunta que vem quando se fala em sindicato dos advogados é tentar delimitar aí a diferença entre o papel de um sindicato de advogados e da OAB, né? Principalmente na questão de defesas, né, de direitos e tal. Você poderia explicar um pouco para a gente isso? Claro, sem dúvida. As duas entidades têm papéis delimitados pela Constituição Federal, de maneira que o advogado essencial à justiça, pelo artigo 133, né, ele atua na salvaguarda dos direitos das pessoas, buscando aí ações trabalhistas, todo o arsenal de ações que nós constituímos. E a Ordem dos Advogados é que cuida da seleção desse pessoal, ele cuida da ética do pessoal, da advocacia de uma maneira geral, né. Ela tem papel público, né. Ela atua de uma maneira pública na defesa das prerrogativas dos advogados, ela atua na política nacional, ela tem um papel histórico. Já o sindicato, ele tem um papel de entidade privada no sentido de salvaguardar os interesses dos próprios advogados empregados, né? Os advogados que muitas vezes eles não têm um papel perante... Ele não pode atuar junto ao empregador porque ele necessita daquele emprego, né? E existe a voz do sindicato agora nas ações coletivas, né? Já existia um sindicato no âmbito estadual e faltava essa representatividade aqui no interior. E eu, com muito orgulho, com muita satisfação, faço parte dessa diretoria, né? E como é que nasceu a ideia de se fazer um sindicato dos advogados no interior de São Paulo? Então, nós estudamos essa questão, né? Já trabalhamos em grandes locais, em grandes escritórios, e junto com o Dr. Paulo Ortega, o Dr. França de Lima, pessoal respectivamente presidente e vice-presidente, sentamos e atuamos junto à federação, né? E há 5 anos atrás nasceu esse projeto. De maneira que nós tentamos aí já viabilizá-lo no decorrer dos anos e traçado uma luta aí com o pessoal estadual. O Ministério do Trabalho e Emprego entendeu essa necessidade, essa representatividade aqui do pessoal do interior. Haja vista que o artigo 8º da Constituição regulamenta da base territorial do sindicato, da unicidade da base territorial. E nós conseguimos aí fundar esse sindicato agora em maio último, né? Foi nos concedido a carta sindical. E essa importante novidade aqui que nós trouxemos aqui para a classe, né? O que é a carta sindical, André? Como é que se dá o registro de um sindicato no Ministério do Trabalho?
Então, primeiro tem que se colher assinaturas, fazer todo um trabalho, mostrar seu projeto e a necessidade de se ter um sindicato naquela base territorial, naquela cidade, respectivamente, né? De maneira que foi demonstrado essa necessidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. E esse sindicato do interior de São Paulo, aí, dos advogados, nós estamos falando de que área, André? Qual que é a abrangência territorial desse sindicato? Nós abrangemos mais de 300 cidades, doutor Eduardo. 300 cidades, inclusive esse polo macro-regional que é o de Ribeirão Preto, né? Que aí nós estamos aí tendo que viabilizar até uma subsede para poder acolher, né? Haja vista que são, salvo engano, 7 mil inscritos aqui nessa base territorial, né? Então, são mais de 300 cidades. Daí o entendimento do Ministério do Trabalho e Emprego de se ter um sindicato na representação interiorana. O advogado que tem por função principal defender direitos, né, André? Uma pergunta que vem à mente, assim, por que ele precisa de um sindicato? Então, doutor Eduardo, assim, como nós alinhavamos aí textualmente dito anteriormente, o advogado ele atua na salvaguarda dos direitos da sociedade, né? Ele tem um papel fundamental, às vezes ele acolhe o direito das pessoas, da coletividade, e fica para trás o dele, né? Por isso, às vezes o advogado é empregado, às vezes o advogado que atua em empresas, e ele precisa de um sindicato para que regulamente aí, através das convenções coletivas, junto aos patrões, os acordos coletivos, né, junto ao sindicato patronal, para que estabeleça aí esse liame, essa ligação com o patrão, e esse resguardo de direitos dos advogados, né? Que diferencia notadamente da sociedade de uma maneira geral, né? É um sindicato que abrange o advogado, acolhe o advogado, e não a sociedade, que já tem o advogado como defensor. Basicamente, esse sindicato ele vai ter como filiado aquele advogado que é empregado de uma empresa? Não necessariamente. Até porque a categoria é dos advogados. E a contribuição ela é facultativa, né? O que será descontado será dos advogados empregados. Já vista que o desconto ele é legal de um dia de trabalho que é previsto na CLT, né? Que não foi regulamentado, nós estamos viabilizando isso ainda. Mas existe a facultatividade do advogado não ser empregado e se filiar ao sindicato pela categoria. Haja vista, estamos estabelecendo parceria com a Ordem dos Advogados, né? E existe toda essa tratativa. Tá, mas um advogado que ele não é empregado, exatamente o que ele encontraria no sindicato que lhe beneficiaria? Então, nós estamos estabelecendo parceria com apoio jurídico, caso o colega precise, familiar, parcerias com entidades médicas, psicológicas, clubes recreativos, academias, né, viagens e colônias de férias, tudo aquilo que o sindicato, que não é função primária, a função primária é a defesa das prerrogativas e interesses junto ao patrão, mas de maneira que existe todo um arcabouço junto ao sindicato para contribuir com o filiado, nós estamos tentando viabilizar. E a gente já pode falar em lutas e conquistas nesse pouco período aí que vocês fundaram o sindicato? Sem dúvida, né? Já é uma grande conquista aí para toda a categoria, né? Haja vista que só viabilizar na luta para a fundação já temos aí 5 anos, né? E você ter uma entidade de representação é muito importante para toda e qualquer categoria, tendo em vista o papel até constitucional do sindicato, né, que foi traçado na Constituição de 88. E quais garantias o sindicato vai oferecer aí aos filiados? Vai oferecer a garantia de luta, de presteza, de atendimento, de parceria, e tentamos aí fazer uma sinergia com todos os colegas, com as subseções, com a própria Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a subseção, como as secções, como a nacional, no sentido aí de agir em conjunto, até para salvaguardar os direitos do próprio advogado, em parceria com a Ordem dos Advogados. Haja vista, já houve casos aí que o sindicato atuou até em Limeira, onde um colega foi preso em cela comum, né? O que o Estatuto da Advocacia delimita que o advogado tem que estar em sala de Estado Maior. E como é composto o sindicato, André?
Então, nós somos a primeira diretoria do sindicato, né? Nós temos essa base territorial de 300 municípios já de início, né? E o sindicato hoje ele é composto pelo presidente, na pessoa do Dr. Paulo Ortega, que se situa em Araraquara, e ele é bem delimitado em toda a região. Nós temos representação de diretoria em Marília, temos aqui em Ribeirão Preto, eu e o Dr. França de Lima, atuamos ele na condição de vice-presidente, hoje diretor, em Araraquara. Então, a direção, a tesouraria, a presidente, ele é bem pulverizada nessas 300 cidades, no sentido de ter uma representatividade em cada município. Onde é a sede do sindicato, André? Por hora, a sede do sindicato funciona na cidade de Araraquara. Mas de maneira que nós vamos reunir, por falta ainda de recursos, haja vista ele foi fundado agora, né? Nós não recebemos nenhum tipo de recurso ainda, né? E vamos estabelecer. Ribeirão Preto é a macro-região, é o centro da região. Haja vista, até houve o convite aqui para poder falar disso, porque Ribeirão Preto é uma forte candidata a ter a sede do sindicato. Haja vista, ela abarca toda a região, né? Então, vai ser decidido, a sede provavelmente vai ser aqui em Ribeirão Preto, né? Ou em Araraquara. Mas aí nós estamos na captação de recursos para poder fundar essa sede ainda. Haja vista foi o mês passado. Como que está a filiação, André? A filiação agora está sendo pelo site, estão procurando a gente via e-mail, né, através do site do sindicato. Depois eu queria deixar aqui com o doutor, né, para a gente começar já a filiar. E está tendo procura? Como é que está? A procura está interessante, o pessoal tem procurado via e-mail, via Facebook, né. Eu queria deixar o site no final para o pessoal procurar e se filiar, né? Unir forças com a gente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta com o programa UAB na TV, da 12ª subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje nós estamos falando do recém-fundado Sindicato dos Advogados do Interior de São Paulo, aqui com o nosso colega, doutor André Azevedo. Já tem a experiência do sindicato da capital, né? Como tem sido a relação do sindicato com a OAB? A melhor possível. A OAB, aí, assim que soube da questão do sindicato, em Araraquara fundou até uma comissão sindical, né, da qual nosso presidente faz parte, né, no sentido já de desenvolver ainda mais as parcerias do sindicato. Ao saber da notícia também a 12ª subseção, que é a qual da nossa macro-região de Ribeirão Preto, também fez questão de divulgar a novidade, abarcar todos os colegas, né? E houve o apoio irrestrito, né? Haja vista que o pessoal do interior é o maior interessado em ter uma representatividade, né? Porque o pessoal da capital lá estava sempre salvaguardado. E nós aqui ficamos, às vezes, refém pela distância, pela questão financeira, né? Agora não, agora nós temos o sindicato, vamos unir força no sentido de fortalecer cada vez mais a entidade, né? Porque o advogado fortalecido é a sociedade fortalecida, né? André, uma coisa que o sindicato sempre oferece aos filiados, que é sempre muito interessante, né, é a questão de convênios, né? Vocês estão aí em mente com alguns convênios, como é que está isso? Sim, nós já estamos fazendo convênios lá com academias de esporte, com o pessoal de salões de beleza. Além do que o sindicato oferece, a própria CAASP, a própria OAB, já existe vários convênios, mas de maneira que nós queremos cada vez mais ampliar esse rol, né? Ter mais opções para o colega advogado, no sentido de estabelecer mais colônias de férias, mais questões nas praias, mais hotelaria, tudo no sentido de fortalecer ainda mais o apoio ao colega advogado, principalmente do interior, que é a nossa base territorial e nosso foco de atuação. Como se daria aí a assessoria jurídica do sindicato ao advogado? Funcionaria no sentido do advogado precisar de uma... Porque o advogado ele pode atuar em causa própria, segundo o próprio Código de Processo Civil e a Constituição. Mas não é aconselhável, né? Às vezes ele tem que ter um colega, às vezes ele está sendo processado num tribunal de ética, ou ele quer entrar com uma ação, e ele não quer a representação própria porque confunde a pessoa dele, o emocional dele com a própria causa. E o sindicato
quer ajudar no patrocínio, ele quer fornecer substratos jurídicos para que o colega advogado tenha também amparo jurídico junto ao sindicato, né? E como vai ser formado esse corpo jurídico aí do sindicato que vai dar esse apoio aos colegas? Sim, através da própria diretoria, nós estamos aí fortalecendo a diretoria jurídica, né? Através do presidente, no sentido de fazer uma composição de uma diretoria jurídica para cuidar desses assuntos aí, né? Porque essa questão da assistência jurídica para nós advogados é a mais tranquila. O estabelecimento de direitos, prerrogativas, estabelecimento de cartas, convenções coletivas é o nosso principal foco, né? Na salvaguarda do advogado empregado. Mas não ilide de nós estarmos aí sempre em busca de parceiros. E é o que nós já estamos vendo isso. Mas essa questão de defender o colega também não está fora do nosso projeto. Ela está dentro do projeto no sentido de montar uma composição, uma diretoria jurídica forte para atender o colega advogado em todas essas situações que eu falei. Essa questão de acordo coletivo, né, do lado de cá estariam os advogados. E do lado de lá, você está falando de empresa, você está falando de escritórios de advocacia, como é que é isso, André? Das duas maneiras, tanto as empresas quanto os escritórios de advocacia. O que nós temos que olhar? Se existe todo configurado no artigo 3º da CLT, qual seja, subordinação, emprego mediante salário, dependência econômica, se existe horário cumprido, se está configurado relação de emprego, né? E atuar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ver se ali configura relação de emprego, e ver se existe um piso, se estão cumpridos todos os requisitos estabelecidos nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, qual seja benefícios, vale transporte, vale alimentação, tudo que um trabalhador normal tem direito, um advogado tem direito. Todavia, com as questões que existem nas prerrogativas, né? Carga horária, que é estabelecido por lei de 4 horas, né? Tudo isso a gente infere aí que está sendo muito descumprido pelos empregadores, né? Então, essa atuação tem que se dar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com a Ordem dos Advogados, na salvaguarda dos colegas. Bom, acho que a questão mais tormentosa, né, André, que a gente pode dizer assim, a questão mais polêmica é a questão do piso salarial. E aí, o que o sindicato tem em mente com relação a essa questão? Então, tem que se viabilizar, porque existe um piso salarial. Qual é o piso salarial, André? Existe para cada tempo de inscrição, existe um piso salarial. Se o advogado ele é inscrito há 1 ano, ele tem uma faixa. Se ele é inscrito há 2 anos, 3 anos, até 5 anos. 5 anos após isso, a negociação é livre, né? Isso é estabelecido pelo Sindicato Estadual do Estado de São Paulo. De maneira que nós, com a nossa força, com a representatividade, agora podemos negociar e melhorar isso também, né? De maneira que nós temos que inferir se esses pisos salariais estão sendo cumpridos. O Sindicato de São Paulo, ele conseguiu adesão dos empregadores no sentido de respeitar esse piso salarial? Então, nós entendemos que não. Por isso que nós lutamos para que nós tenhamos nossa representatividade. Porque existe, às vezes o advogado ele tem família, ele precisa daquilo e ele às vezes se sujeita a certas condições que não são as legais, né? Por isso existe a necessidade do sindicato, né? Para atuação na salvaguarda dos direitos dos advogados empregados. O que sempre gera muita polêmica também nessa questão do advogado empregado é a questão dos honorários de sucumbência, né? Como é que está essa questão, André? Esse é um ponto importante que o Dr. Eduardo abordou, né? Haja vista, como eu já disse, muitos direitos são suprimidos do advogado empregado. Por lei, a sucumbência é do advogado. E muitos empregadores se apropriam dessa questão sucumbencial através de salários fixos, através da figura de associado, né? Isso daí nós vamos mexer nessa ferida no sentido de que a lei que a lei seja cumprida, fazer a lei cumprir, no sentido de a sucumbência ser do advogado, sucumbência essa estabelecida por lei. E como é que você vê essa questão do advogado associado? O advogado associado ele fica meio num limbo, né? Porque ele não é nem sócio e ele não é nem empregado. Como é que você encara essa questão?
É uma questão deveras polêmica, né? Haja vista existem questões e julgados de toda sorte. Mas eu encaro essa questão à luz do artigo 3º da CLT. Se existem esses requisitos de subordinação, vinculação, remuneração diante salário, evidente que existe ali uma prestação contínua de trabalho, né, mediante salário. E não pode ser suprimida essas garantias que todo trabalhador comum tem do colega advogado, né? Não são estabelecidas as horas de maneira correta, não são estabelecidos fundo de garantia. O advogado ele atua nessa condição de associado e ele não tem todo esse resguardo que qualquer trabalhador tem. O sindicato tende a atuar de maneira firme junto ao Ministério do Trabalho, junto à Ordem dos Advogados, no sentido de ilidir essa prática. E como tem sido a jurisprudência trabalhista nessa questão do advogado associado? A jurisprudência, pelo que eu tenho visto, ela tem condenado muitos escritórios que fazem uso dessa prática, né? Muitos colegas, às vezes... Reconhecendo o vínculo. Vínculo trabalhista. Muitos colegas, inclusive, com medo de retaliação, com medo de perseguição ou de ser taxado no mercado, às vezes eles não adentram ao mérito, eles ficam receiosos nessa prática. Daí a necessidade de se ter o sindicato para a representação desses colegas, para poder ajudá-los nessa questão trabalhista, né? Para que sejam reconhecidos e efetivados todos os seus direitos e garantias estabelecidos, tanto na CLT como na Constituição de 88 e no Estatuto da Advocacia, né? André, você falou aí da carga horária do advogado, que são 4 horas diárias, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Ah, sim. A carga horária do advogado ela é estabelecida através de lei federal, qual seja o Estatuto da Advocacia. Ele lá reza que se ele atua com exclusividade, a carga horária é de 4 horas diária, né? Ou, salvo se ele atua com exclusividade. De maneira que nós vemos isso sendo descumprido, né? Pelas empresas, pelos grandes escritórios, né? Então nós queremos fiscalizar junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ver se essa questão da carga horária está sendo cumprida, né? E viabilizar aí que a lei seja efetivamente cumprida, né, junto aos órgãos competentes. Vamos falar aí da base territorial do sindicato que vocês fundaram no interior de São Paulo. É grande o número de advogado empregado? Certamente, de maneira que existem os advogados registrados, existem os advogados que atuam nessa condição de associado, que nós precisamos perquirir até fazer uma estatística de quais são os advogados empregados, os associados e os autônomos, para se ter um ideário da nossa representação. E muitas vezes essa questão do advogado autônomo, que o doutor abordou, ele fica nessa nuvem cinzenta, se ele é empregado ou associado, mascara essa realidade, se ele é empregado ou se ele é autônomo. Então, é difícil ter esse dado, mas nós vamos perquirir através de e-mail, através do site, através de pesquisas, através da ferramenta eletrônica, para ter essa ideia dessa gama de profissionais. Em qual categoria ele se enquadra, né? De maneira que o sindicato está aberto a todas as categorias, seja ele autônomo, empregado ou associado. E como vai vir, como o sindicato será sustentado? Assim, o subsídio do sindicato virá de onde, André? Então, existe o imposto sindical, que já foi citado, né? Que nós esperamos contar para poder ter recursos para viabilizar todos esses projetos. E também a figura do associado, que, né, nós vamos passar o link aí depois, para que contribua conosco, para que venha somar e agregar forças e ver ali a contribuição dele e se tornar benefícios para a categoria do colega advogado. Bom, eu queria agradecer a tua participação no programa, desejar a vocês da diretoria do Sindicato dos Advogados do Interior de São Paulo boa sorte nessa jornada aí, nesse empreendimento de vocês, tá? E eu gostaria que você quiser deixar para o pessoal o endereço, quiser procurar vocês para se inscrever, fica à vontade, por favor. Bom, eu, na pessoa da diretoria do sindicato, do presidente Paulo Ortega, do vice Dr. Antônio França de Lima, queria também agradecer a 12ª subseção que nos acolheu, que nos trouxe esse convite aqui para participar desse programa aqui, a qual eu tenho a honra de participar e conversar com o Dr. Eduardo.
Agradecer ao pessoal da equipe técnica, o pessoal aqui que nos acolheu muito bem na TV Tati. Mandar um abraço para todos os advogados e que todos venham se unir conosco, né? Vamos passar o link aqui no fim, né? Do site do sindicato. E é uma honra para mim estar aqui e ser da primeira diretoria do sindicato, que venham muitos e que venham muitas conquistas. Obrigado, André. Obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.